Vem cá, o que acontece quando o homem mais rico do mundo enfrenta o homem mais poderoso do mundo? Donald Trump e Musk agora se veem em lados opostos de uma disputa que virou uma verdadeira guerra de declarações. Depois que Musk criticou os gastos excessivos do governo, Trump reagiu com uma ameaça direta às lucrativas parcerias do bilionário com o setor público, pilares que são essenciais para o funcionamento da SpaceX. No contra-ataque, Musk pediu o impeachment de Trump e o desafiou a cortar o financiamento das suas empresas, além de dizer que o republicano aparece em arquivos não divulgados relacionados ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. Pois é. Flávia, Cláudio, a gente faz o quê? A gente senta e assiste? Como é que é a postura republicana para agir perante uma crise dessas? A postura republicana eu não sei, mas a minha pipoca já está na panela. Boa tarde a todos. Oi, Pedro. Eu vou te falar que eu quase escapou uma lagriminha a hora que abriu a câmera e você estava assim. Foi boa. Parabéns à diretora, à edição de câmera aí, ao roteiro e a todo mundo. Flávia, a todos os envolvidos. Eu vou tentar construir uma pergunta inteligente a respeito desse conflito para o Cláudio, porque, afinal de contas, a gente tem um cientista político para lá de ilustre entre nós e a gente precisa tentar transformar isso numa conversa produtiva. E Cláudio, a gente já teve essa conversa algumas vezes e você sabe que eu percebo, eu pelo menos não hesito em classificar o Bolsonaro como fascista. Eu acho que o Trump vai na mesma linha. Eu entendo que não seja a mesma coisa que o fascismo dos anos 20, 30, 40. É uma rearrumação para o século XXI, mas está ali aquela coisa super masculina, tá aquele ultra-autoritarismo, tem a coisa da identificação por meio de um uniforme, seja a camisa da seleção brasileira, seja o boné maga, tem esse incentivo a armar as pessoas, a formar milícias e organizar um pouco mais discreto, talvez, do que era no tempo da SA ou dos camisas pretas italianos, mas está ali, né? Essa obsessão de botar armas cada vez mais poderosas e tal. Além de uma questão realmente amplamente golpista, uma leitura iliberal, completamente iliberal da política. Mas se tem uma coisa que me espanta o que acontece, porque isso é verdade para o Bolsonaro também, o que acontece para esses fascistas de hoje em dia agirem como crianças? Eu acrescentaria essa lista que você fez, Pedro, e que eu concordo com toda ela, eu acho que é isso mesmo. Mas um ponto que é também original do fascismo, né? Que é o irracionalismo. Sim. Né? E acho que há um irracionalismo aí de base muito importante, tanto do ponto de vista mais ideológico mesmo, né? Um culto a um certo irracionalismo, como do ponto de vista comportamental. Né? E há também uma tendência que acho que deriva em parte desse racionalismo, mas isso também muito associado a um imenso personalismo, que no caso aqui, né, até você colocou no título da matéria aqui, né, tem uma questão de ego, né, a gente está falando de dois ególatras, né, tanto o Trump como o Elon Musk, de modo que a gente pode até dizer o seguinte, se não era esperado esse conflito, ele certamente não é surpreendente. Né, de maneira alguma. Esse culto à personalidade, essa egolatria, ela também acaba produzindo uma certa autofagia interna a esses grupos. Né? No caso do bolsonarismo, isso é nítido. Né? A gente vê o caso mais até em evidência nesse momento, o caso da Carla Zambelli, mas a gente já viu isso com Bebiano, já viu com o general Santos Cruz, já viu com Alexandre Frota, já viu com aquele delegado, deputado de Goiás, que agora me escapou aqui o nome dele. Enfim, você viu com uma série de figuras do bolsonarismo que foram sendo, com o Weintraub, né, mais um que a gente pode colocar aqui na lista. Enfim, a lista é longa, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo aqui agora e nem seria o caso. E no caso do trumpismo, a gente vê esse tipo de situação também. Já saiu até livro de desafeto do Trump, ex-aliado do Trump, relatando, né, as entranhas ali do funcionamento do seu governo. Ele já teve um rompimento anterior com o Steve Bannon, agora reatou. O Bannon que estava até pouco tempo atrás falando que o Musk era um perigo. E pelo jeito ele talvez, do ponto de vista ali do grupo, tivesse uma certa razão. Então, na realidade, essa autofagia, eu acho que também é um elemento esperado, né, do comportamento desses caras.
né? Eles vão realmente caminhar nessa direção, porque existe uma lógica também, e essas coisas vão se somando e vão se articulando, de violência. Né, de uma violência do modo de fazer política, uma imensa intolerância, e aí acho que acaba terminando nesse tipo de confusão, que é, num certo sentido, perigosa, né, porque até onde isso escala e quais são as potenciais consequências disso. Talvez até o lado mais interessante, eu espero que ele se confirme, para além da pipoca, é a questão da possibilidade, e o Musk ameaçou isso, de criar um outro partido, né? Eu fico imaginando que resultado poderia advir do Musk, né, ajudando a criar aí uma terceira via, né, a democratas e republicanos, também no campo da extrema-direita, embora talvez mais libertária no sentido econômico, porque o Trump vem se mostrando um intervencionista, e embolando o jogo nas midterm elections. Né, botando muito dinheiro no financiamento de candidatos. Seria curioso ver o que isso poderia gerar, né? Eu diria que para um cenário que hoje, pelo menos, né, se nada se alterar, tende a ser um cenário muito complicado para o Partido Republicano nas midterm elections, muito provavelmente pode se complicar ainda mais se, porventura, o Musk realmente resolver apoiar candidatos alternativos ao trumpismo nas eleições de meio de mandato. Isso é muito interessante, Cláudio, porque... professor Cláudio. Pode falar, Cláudio, agora a gente bateu um papo longo aqui das nossas vidas, de onde a gente compra frutas, né? Aí eu derrubei o professor. Exato. Não, é porque eu achei isso muito interessante, porque eu me pergunto que tipo de reconfiguração o Partido Republicano enfrentaria caso o Musk realmente leve adiante essa ideia. E embora eu tivesse prometido que eu não ia olhar o chat por uns dias, eu não resisto, porque a gente tem uns comentaristas muito queridos, e um deles falou assim, poxa, mas por que nós vamos ficar falando de Trump e Musk, né? Tipo, tanta coisa importante, Brasil, etc. Além do lado do entretenimento e de... é sempre gostoso ver rinha de bilionário, né? A gente entretém. Exatamente, é uma rinha, acho que essa é a descrição. Agora, tem uma coisa mesmo do que isso revela de dinâmicas nesses grupos, que inclusive podem se reproduzir em grupos que... mimetizam o trumpismo e tudo mais. Então, pensando primeiro na questão da reconfiguração partidária, se isso vier a acontecer, né? O Trump teve um dos atributos, do ponto de vista do grupo dele, do Trump, foi justamente capturar o Partido Republicano. Exato. De tal forma, isso até é um episódio que está vinculado a essa briga do Musk. O ponto de ruptura foi a aprovação de uma lei, de um pacote, né, em que o Trump fala, entre outras coisas, não vou mais dar dinheiro de subsídio para carros elétricos, o que para um libertário pegou muito mal, né? Enfim, as contradições do Musk. Um libertário querendo subsídio estatal. Exatamente. Pois mas uma das consequências dessa lei aprovada na Câmara ainda tem que ir para o Senado, né? Pelo menos viralizaram muitos vídeos dos parlamentares republicanos sendo cobrados por terem assinado a lei, aprovado a lei, votado na lei, sem ler. E nela, é uma lei de 1000 páginas, passaram muitas coisas absurdas até para conservadores. E eu vi pelo menos 3 parlamentares reagindo nesses vídeos virais, falando, não, esse pedaço realmente eu não li, não, esse pedaço realmente eu não estava sabendo. E isso reflete o tanto que o Trump capturou de tal forma o Partido Republicano e elegeu, né, na sua onda, parlamentares tão cegos em lealdade a ele, que a lei, enfim, passou com esse tipo de coisa que a própria base republicana agora está questionando, não em sua integridade, mas em alguns pontos. Será que o surgimento de um partido do Musk devolveria o Partido Republicano a um campo mais democrático, um conservador mais clássico, ou simplesmente dividiria essa direita dura que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu apostaria na segunda possibilidade. Certo. Eu não acho que o Partido Republicano vai tão cedo... Tem salvação. Eu não acho que ele vai se recuperar do trumpismo tão cedo. Eu não estou dizendo que é uma coisa que jamais poderá acontecer. Mas foi uma captura tão profunda
Isso produziu um desmonte tão grande no seio do Partido Republicano, com a derrubada de, inclusive, lideranças clássicas, a gente poderia assim dizer, do Partido Republicano, que foram candidatos, inclusive a presidente, em eleições relativamente recentes, que foram ostracizados dentro do partido. Né? Você teve ali uma caça às bruxas. Gente se inviabilizando como candidato no distrito que detinha há muito tempo, né? No caso de alguns parlamentares, alguns deputados que simplesmente foram escanteados e substituídos por trumpistas nesses distritos. Ou seja, é uma tal revolução que aconteceu dentro do Partido Republicano que eu acho que, mesmo com essa divisão, o partido não vai se recuperar tão já. Agora, o que eu acho que isso pode produzir é, sim, se, claro, vier a se confirmar, uma perturbação da força eleitoral desse Partido Republicano Trumpista nas próximas eleições. E isso pode produzir, como eu falei, uma coisa que, a meu ver, já é uma certa tendência hoje, mas, insisto, a eleição está longe, então é preciso esperar, mas hoje eu diria que é o mais provável, que é uma derrota importante do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato. Porque aí você divide esse voto da extrema-direita. Né? E você dividindo, e você tendo um voto dado ao Partido Democrata do outro lado mais unificado, isso num sistema eleitoral como o deles, que é um sistema de maioria simples, ou seja, o mais votado leva, não tem 2 turnos, não precisa de maioria absoluta, não tem proporcionalidade, isso pode gerar realmente uma derrota acachapante. Né? Essa junção dessa divisão na extrema-direita com um sistema eleitoral que vai favorecer o mais votado. Então, acho que isso pode ter, sim, efeitos grandes. Vamos ver, primeiro, se o Musk confia. Não, claro. Inclusive, quanto dinheiro ele ainda quer gastar, né? Eu acho que é importante levar isso em conta, né? Por mais que ele seja, hoje, a pessoa mais rica do mundo, ele não gosta de perder dinheiro, né? Mesmo podendo perder um pouco, né? Ou até muito, no caso dele. Mas não sei o quanto ele está disposto a ir adiante com essa briga. Tanto não gosta que, aparentemente, o estopim da briga é justamente grana, é justamente onde que vai ficar o incentivo ou não e veja, ele perdeu muito dinheiro na Tesla em particular, justamente por ter se associado ao trumpismo. Exatamente. Né? Viu seus carros que eram super hypados serem boicotados pela parte, enfim, crítica ao trumpismo, né? E conforme veio a lei, parte do bate-boca, para quem não acompanhou, entre Trump e Musk, foi o Trump falando, não, mas o Musk sabia perfeitamente que eu ia cortar esses subsídios, ele sabia, e o Musk falou, não sabia de coisa nenhuma. O Musk promoveu E nisso confessa que queria continuar a ter subsídios. E ele fala claramente, porque ele chama essa lei, né? A lei ganhou o apelido lá, eu não sei se foi o próprio Trump que deu, confesso que eu perdi o momento em que esse apelido colou na lei, que é Big Beautiful Bill, né? BBB, exato. Que é uma lei de corte de gastos, basicamente. Exatamente. Mas tem 1000 páginas e, como eu falei, entrou um monte de jabuti. Pois é. E aí o Musk, que foi o grande cortador de gastos, prometeu cortar trilhões, cortou, acho que bilhões só, o último número do New York Times dava alguma coisa na casa de bilhões. Enfim, aí não vamos nem falar do mérito desses cortes, podemos, mas o grande cortador de gastos, né, nomeado para cortar gastos, reclamando do corte de gastos. Exatamente. E, ao mesmo tempo, falando que, na verdade, que esse corte de gastos, que a lei aumenta um monte de gastos, mas não aumenta os gastos com ele. Então, é uma briga de grana. No final das contas, é uma briga de poder e grana, né, que andam muito associadas. A gente precisa descobrir como é que vai ficar em inglês a expressão farinha pouca, meu pirão primeiro. Exato. Né? Os nossos linguistas isso, né? do chat que quiserem fazer arriscar essa tradução. Né? Adaptada às circunstâncias americanas. Né? Agora, eu fiz todo esse introito para perguntar o seguinte: dado que a questão financeira é tão central, né? Ela é facilmente reversível também, né? Exato. E nenhum dos dois. Os democratas estão fora do holofote. Os democratas não fazem barulho nenhum. Tudo que o trumpismo gerou de notícia nesses 6 meses, o próprio trumpismo está fazendo. Os democratas estão completamente passivos. Ou, se estão ativos, não estão eficientes. Nenhum dos dois teria qualquer constrangimento em voltar atrás na briga, não é isso? Olha, eu acho que não, porque eles são, antes de mais nada, profundamente oportunistas.
Eu acho que a palavra pragmático nem cabe muito aqui, mas oportunistas são, sem dúvida nenhuma, né? E a gente vê muitos desses recuos por parte desse tipo de político. É uma coisa que me ocorre aqui, a gente começou hoje aqui a conversa comparando, né, a extrema-direita brasileira com a extrema-direita americana. A gente viu que o Bolsonaro, quando foi candidato a presidente, né, foi candidato falando mal do Centrão. Até o general Heleno fez aquele canto, né, de gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, né, em analogia ao samba lá do Exporta Samba. Pouco tempo depois, quando ele se alia ao Centrão, ele vem a público e diz, não, eu sempre fui do Centrão. Então, veja, fazer esse tipo de movimento aparentemente brusco e incoerente não chega a ser nada surpreendente. E aí, no caso, vamos lá, os dois podem ter muito a perder com esse embate. Acho que o Trump, por conta desse desafio político mesmo que o Musk faz a ele, acho que para além da questão de dinheiro é realmente a possibilidade de produzir uma divisão no seio da extrema-direita americana e no caso do Musk, perder dinheiro, porque não é só a questão do fim de subsídios, essa me parece já está sacramentada e duvido que haja um recuo disso, mas por exemplo, corte de contratos. Uhum. E a gente tem visto como é que o governo americano tem se comportado com respeito a retalhar os seus desafetos. Olha o que ele está fazendo com as universidades. De repente ele suspende todos os vistos para estudantes nos Estados Unidos. A gente sabe que é muito importante isso, no caso das grandes universidades americanas e até mesmo de algumas menores, isso tem um impacto brutal, não só do ponto de vista científico, de produção de conhecimento, mas mesmo monetário, problema financeiro. Você vai ter muita perda de receita, porque esses estudantes estrangeiros que vão para lá levam dinheiro para os Estados Unidos, mesmo assim ele não se importa. Então, veja, e claro que isso é completamente ilegal, é uma retaliação, inclusive, personalíssima, no caso de Harvard, mais ainda, mas mesmo afetando outras instituições. Então, de repente, dar uma canetada e suspender contratos, ainda que isso possa vir a ser, eu acredito que seria, questionado depois judicialmente, até lá você já produziu um certo estrago. Pois é, já está ameaçando deixar astronauta no espaço. Pois é, ele já voltou atrás disso, porque aí a irresponsabilidade é demais, Você vai deixar as pessoas lá? Não dá, isso pega muito mal para ele, Agora, suspender contratos por parte do governo americano, eu acho que pode ser feito. A gente viu, por exemplo, ordens executivas, que o Trump editou para penalizar especificamente, inclusive citando na ordem executiva, que é uma espécie de medida provisória, a norte-americana, tem umas particularidades, mas para comparar, podemos dizer que é parecida com isso, em que ele cita nominalmente um escritório da advocacia que não vai poder mais ter acesso aos prédios públicos, nos Estados Unidos para poder defender seus clientes. Ou seja, ele retalia aquele ator específico. É claro que isso é completamente ilegal, mas o prejuízo que isso gera de saída é tão grande que talvez muita gente não queira comprar essa briga. Então, eu acho que ele pode ir nessa tendência. E aí o Musk pode fazer uma conta e falar, bem, talvez seja melhor eu recuar aqui. Mas vamos ver, até onde isso segue. Eu também acho que todas essas possibilidades estão postas. Sim. Tanto de recuo como dos dois escalarem essa briga ainda mais do que ela já escalou. E você, Pedro, volta aqui para o papo com a gente. Cláudio, uma das coisas que me intriga é até onde vai. Qual ponto que eu estou fazendo aqui? Aí para além de Trump e Musk. Claro, é divertido, por um lado até por conta da surpresa de ver pessoas, que são pessoas importantes, Há um sujeito que é particularmente influente no Vale do Silício, e o Vale do Silício está realmente remoldando o mundo, reconstruindo e reorganizando a maneira como o mundo organiza. Quer dizer, não é só a fortuna do Musk, mas o contexto científico industrial do qual o Musk faz parte Cara, a gente está assistindo uma retransformação do mundo, sei lá, é como se a gente estivesse em Manchester em 1740, o mundo está se reorganizando muito rápido numa coisa que é equivalente à Revolução Industrial. Não é a primeira, a segunda, a terceira, não, é a Revolução Industrial. Por outro lado, a gente está falando do presidente dos Estados Unidos, que também não é pouca coisa, já não era pouca coisa na primeira metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. É o centro das democracias do mundo. É a primeira democracia do mundo e é o centro hoje do mundo liberal. Liberal aqui entre aspas, dado que Donald Trump não é liberal, mas, enfim.
pró-capitalista, podemos dizer assim. Não certamente pró-capitalista, mas eu acho que é mais do que isso, né? Porque a gente também está falando de liberalismo político, a gente também está falando de uma democracia, a gente está falando de uma democracia uma democracia que, teoricamente, é particularmente sólida. É a mais antiga. Mais antiga. É a mais antiga. É mais antiga, mas não é só mais antiga, né? Com exceção da guerra, do período ali na Guerra Civil, é a democracia que não sofreu abalos na sua história, né? Eu acho que as únicas democracias que a gente pode olhar e traçar uma linha de estabilidade plena na sua história são Inglaterra e Estados Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. Perfeito. Porque todas as outras têm um momento em que a democracia cai e tem que ser trazida de volta, né? A democracia americana e a britânica são aquelas democracias que são constantes desde que se inauguraram, né? E de repente os Estados Unidos têm esse presidente que é vingativo na física e que não tem qualquer pudor de usar o poder do Salão Oval para ir atrás dos seus inimigos. Agora a gente está vendo essa briga, que é uma briga de titãs, que, claro, isso é uma loucura, né? De um lado, um sujeito ameaçando... o Stephen Bannon ontem estava falando em encampar e estatizar a SpaceX, de investigar, seja lá o que quer dizer isso, a real cidadania do Elon Musk, expulsar ele de volta para a África do Sul, ou seja lá para onde quer. De repente os boeres querem ele de volta, não duvido. E simultaneamente você tem essa situação que é o Elon Musk simplesmente enlouquecendo, dizendo que vai gastar mais de 250 milhões de dólares para eleger não sei quem. Quanto tempo você acha que a democracia americana aguenta um presidente que muda de opinião a cada semana, que faz e desfaz, que literalmente usa... Eu nunca vi algo tão patrimonialista quanto Donald Trump, eu não lembro... Isso é coisa comparável não ao Brasil, mas... a Bolívia, a Nicarágua, né? Aquela coisa bem republiqueta pequena que tem dono. Anastácio, né? Somoza. Mas é muito Somoza mesmo. É nesse sentido de... Baby Doc e Papa Doc. É inacreditável. É inacreditável. Se a gente tivesse na Argentina ou no Brasil ou no Chile um presidente desses, a gente olharia com espanto. Tem limite para patrimonialismo mesmo aqui. Quanto tempo você acha que esse nível de instabilidade dura nos Estados Unidos? Porque essa instabilidade institucional no nível que o Trump traz custa muito caro quando você tem a moeda corrente do mundo, quando você é o maior PIB do mundo, quando você é o lugar para qual todo mundo com dinheiro foge quando há algum tipo de instabilidade. Esse tipo de coisa começa a custar muito caro, muito rápido para muita gente. Quanto tempo você acha que esse tipo de instabilidade pode durar num país como os Estados Unidos? Olha, Pedro, acho que essa é uma excelente pergunta e muito difícil de responder. Deixa eu até situar isso numa discussão que eu acho muito interessante, né? Tem um grande cientista político radicado nos Estados Unidos, embora ele seja polonês de origem, que é o Adam Przeworski. Um dos grandes estudiosos de democracia do mundo. Exatamente. Né? E o Przeworski tem um livro que saiu ali no, se não me engano, agora no começo dos anos... Não, acho que segunda metade dos anos 90, né? Que é sobre justamente a sobrevivência das democracias, né? Já naquele momento. Ele escreve junto com outros colegas, dois deles brasileiros, né? O Zé Antônio Cheibubi e o Fernando Limonge, que é meu colega hoje na GV, que foram orientandos dele em Chicago. E esse livro tem uma tese importante, foi um livro premiado, ganhou o prêmio de principal trabalho de ciência política naquele momento. Ele mostra o seguinte, que países abaixo de um certo patamar de renda são suscetíveis à quebra da democracia, mas acima disso não. Ou seja, países ricos não teriam nunca uma quebra democrática. E isso é uma tese que eles afirmaram, que inclusive assim, estatisticamente se provava que você não tinha exceção nenhuma e tal. Pois bem, o Przeworski começou a produzir um diário, né, ou um semanário, na realidade ele escreve toda semana um texto ali, naquele portal Substack, né, ali que ele tem publicado essas coisas. Eu sou assinante da newsletter dele. Né? Oi? Eu sou assinante da newsletter dele.
Então, a newsletter dele é muito interessante, né? E ele escreve já há algumas semanas que ele está perplexo porque essa tese que eles defenderam tão fortemente no livro, de repente está caindo por terra. Talvez seja a exceção que confirma a regra. Exatamente. Ele está perplexo. E os textos que ele vem escrevendo todas as semanas mostram essa perplexidade e também esse temor que ele tem da possibilidade dessa democracia norte-americana sobrar, né, dela via abaixo, né? Então veja, né, se o próprio Adam Przeworski, né, que é um sujeito que formulou essa teoria, está perplexo e não sabe exatamente o que vai acontecer, mas hoje ele já começa a considerar a possibilidade de haver ali uma ruptura da ordem democrática, acho que, enfim, a gente tem muito pouco espaço para imaginar que isso não seja realmente algo plausível. Quanto tempo aguenta? É muito difícil dizer. E mesmo, né, qual o critério que a gente usa para falar assim, pronto, aqui que acabou? É só acabar com eleições diretas? Enquanto o judiciário conseguir contestar? Porque vai erodindo. Tem uma, exato. Né? É esse o problema, que é essa nova forma, né, de derrubar as democracias, que é feita aos poucos. Né? Ou seja, você vai erodindo, vai avançando, até que chega um certo momento que quando você percebe, né, você passou aquele limiar que separa a democracia de um regime autoritário. O Ezra Klein fez um vídeo recente que eu achei, enfim, é um dos meus... eu sou bem fã, né, das coisas que ele fala, gosto muito. E pelo lado... Ele não é uma tese científica, mas é uma tese que me parece, no mínimo... retoricamente fácil de aderir, que o argumento dele é que o critério é o momento em que acaba a humanidade e que, para ele, a democracia americana começa assim, a se esfacelar. Ele não crava dessa forma, mas a ideia que ele está sustentando é mais ou menos essa. No dia em que a conta oficial da Casa Branca faz um vídeo ASMR, que é essa tendência de redes sociais, de vídeos de sons, de pessoas fazendo coisas cotidianas, rotineiras, mas dando ênfase aos sons que são relaxantes, então uma unha batendo num vidro, um batom sendo passado na boca, mas o silêncio e tal. A conta oficial da Casa Branca fez um vídeo ASMR de pessoas sendo deportadas. Então, do barulho de uma algema batendo, do barulho do passo de uma pessoa algemada caminhando. E eu lembro, eu fiquei muito em choque com esse vídeo quando eu vi. E ele usa esse vídeo, ele fala, para mim, para construir essa tese, para mim, no momento em que a conta oficial do governo americano está se dando a liberdade de agir com esse tipo de desprezo humano, a nossa democracia realmente... dá para questionar, né? Então, porque é a crueldade, né? É isso, a crueldade. E é se divertir com a crueldade. É isso. E não me parece que o Elon Musk e o Trump sejam tão diferentes nesse ponto, Não, né? nesse ponto eu acho que eles são idênticos. Porque uma coisa que me chamou a atenção, e eu não sei se eu interrompi o teu raciocínio sobre o fim da democracia, mas uma coisa que me chamou a atenção é que nessa rebarba da briga aí, né, que está rolando... Uma das entrevistas do Musk é ele falando, não, mas eu nunca concordei com tudo que o Trump faz. E aí, até o Stephen Colbert, né, que é um apresentador americano, imediatamente resgata o vídeo dele com um chapéu, com boné escrito Trump is always right, alguma coisa assim. E tem uma coisa assim, que a visão deles do que eles querem para os Estados Unidos não é muito distinta, me parece. Concordo com você. Né? Eu acho que você tem toda a razão. E tem... É engraçado, né? A gente tem aquela concepção da Hannah Arendt da banalidade do mal, né? Que acaba se tornando parte do cotidiano e o mal sendo praticado nas coisas mais comezinhas, inclusive nos atos, né, burocráticos de um funcionário público. Mas a banalidade do mal, acho que ele tem também essa dimensão do mal ser cultivado como algo, inclusive, lúdico. Né? E esse caso que você está colocando, usar essa estética, inclusive, para isso, é um exemplo dessa banalização do mal. Assim como aquele outro vídeo que o Trump postou, eu não me recordo agora se foi na conta oficial do governo ou se foi na conta pessoal dele, sobre a construção de uma área de um resort em Gaza, em que retrata aquela região lá como um resort trumpista, achando que aquilo é divertido, você fazer uma limpeza étnica, né, de gente que está sofrendo miseravelmente,
e de repente transformar aquilo num ponto de visita turística em que ele pudesse explorar cassinos, hotéis e coisas do tipo. É também de uma crueldade absurda esse tipo de coisa. Né? O que eu acho que isso mostra, eu não vou dizer que a democracia deixou de existir nos Estados Unidos porque isso acontece, porque, na realidade, isso não é uma coisa que, vamos dizer, fechou todas as portas que um regime democrático precisa manter abertas para, por exemplo, controlar os abusos. Mas mostra claramente um governante e um governo como um todo, porque os outros participantes do governo cohonestam isso e reproduzem essa mesma lógica, que não tem qualquer compromisso com a humanidade e, consequentemente, com aquilo que é um valor basilar do funcionamento do regime democrático. Então, acho que é isso que se coloca. E se, evidentemente, a gente tiver num momento em que ações que deem consequências mais fortes a esse tipo de concepção da vida, né, de desumanização, elas não tiverem qualquer tipo de freio, aí a gente pode falar que ultrapassou esse limiar. Até esse momento, primeiro, a gente tem as cortes ainda conseguindo pôr certo freio. A gente precisa ver como a própria Suprema Corte vai se comportar diante de certas situações, o quanto ela vai permitir ao Trump, porque são ações de juízes, muitas vezes de primeiro grau, que ainda vão chegar a cortes superiores e, quem sabe, até em alguns casos, a Suprema Corte. Se ela chancelar esses atos, aí realmente a gente vai ter ultrapassado uma fronteira muito perigosa. E, finalmente, né, o próprio processo eleitoral de daqui a 1 ano e meio. Porque se nesse processo eleitoral se confirmar também essa tendência, né, de você fechar as portas da democracia, e aí eu estou querendo me referir, se o processo eleitoral for prejudicado por esse movimento autoritário e não houver, por exemplo, uma reversão do resultado político ali, você não tiver, por exemplo, os republicanos trumpistas sendo derrotados, e veja, isso pode até acontecer normalmente, eles podem ganhar a eleição, mas se houver um fechamento, a própria possibilidade dessas eleições serem competitivas, aí eu acho que a gente também vai ter ultrapassado no limiar. Então, eu não seria tão categórico de dizer que a democracia acabou, mas que a gente está num caminho muito perigoso e que certas ações são claramente ações que demonstram um completo descompromisso, se não um antagonismo com a democracia por parte desse governo, acho que isso é evidentemente claro. E uma última coisa, né, ainda tentando responder melhor a pergunta que o Pedro fez, né, porque eu falei, eu não sei quanto a democracia dura, mas acho que o que ele está perguntando é também o quanto esse comportamento pode perdurar. Difícil saber também. Eu diria que pelo menos, também, né? Eu apostaria que ele dura 4 anos. De mandato. Eu não acho que ele vai cessar até lá. A questão é saber que consequências isso traz até então. Né? Se é uma derrota eleitoral de meio de mandato, se é uma completa erosão, eu honestamente acho muito difícil antever. Acho que a gente está num terreno que é um terreno do desconhecido, em alguma medida. Né? E a perplexidade que eu mencionei do Adam Przeworski no começo tem a ver justamente com isso. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.